queridos, Haris, Kai e Irene, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos, que o Senhor esteja na sua vida, que o Senhor se faça presente no seu ministério, na sua família, que tua vida seja uma bênção para outras pessoas. Vai aparecer sempre aqui embaixo sobre o nosso canal para você curtir, compartilhar, comentar. Então já peço aí para curtir, compartilhar e comentar lá no nosso canal. Hoje, mais uma lição, agora a lição de número 7 da revista de adultos CPAD. A lição vai trabalhar sobre o ministério da igreja. Lição de número 7. Então, é uma sequência trabalhando aí dentro dessa lição. Ela está sendo trabalhada na perspectiva da eclesiologia e é muito bom, é importante para nós tratarmos sobre a eclesiologia. Então, lição de número 7, o ministério da igreja. A leitura em classe é Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Palavras-chave eu escolhi igreja, ministério e botei aperfeiçoamento também, porque eu acredito ser uma palavra-chave dentro dessa lição, ligada ao ministério, no caso, ligado à igreja. O ministério está ligado à igreja, o aperfeiçoamento está ligado ao ministério e à igreja, porque para isso foram criados. Esse é o objetivo principal da criação dos ministérios. Então, eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Na introdução, eu já coloco dizendo que Efésios capítulo 4, versículo 11, deixa claro o propósito dos ministérios para a igreja. Todos sabemos a importância e a falta de compreensão de cada um deles. Nós sabemos a importância e também sabemos a falta de compreensão. Infelizmente, existe uma falta de compreensão também em cada um desses ministérios. Nesse sentido, é importante haver um conhecimento prévio desses ministérios para o bom desenvolvimento da obra de Cristo. Gente, a pessoa não vai ser um bom ministro, não vai ser um bom obreiro depois que assume a responsabilidade. É antes. Então é preciso haver um conhecimento prévio. Eu sou de uma época em que as pessoas eram ordenadas. Eu vou falar aqui palavras, né? Ordenada, consagrada, separada, que depende aí da palavra que as pessoas falam, né? Sem saber. Às vezes estava no culto e o pastor da igreja, eu quero convidar aqui o Adalberto. Então, a partir de hoje, Adalberto vai ser separado ao presbitério. Aí passou-se um tempo, eu quero convidar aqui o presbítero Adalberto. Então, irmãos, hoje nós vamos orar aqui pelo presbítero Adalberto, que ele vai ser ordenado ao ministério de evangelista. Era assim. Eu não trabalho dessa forma, eu converso com a pessoa, eu chamo a pessoa e vou trabalhando ali com a pessoa alguns finais de semana, conversando, perguntando para essa pessoa. E também é preciso respeitar se a pessoa disser que ainda não está preparada, que não quer agora, que para ela não dá. Entende, gente? Isso também é preciso ser levado em consideração. Então, o ministério é coisa muito séria, é muita responsabilidade. Isso deve ser levado muito a sério. Alguns até usam o adjetivo santo, né, para falar de santo ministério. Mas, na verdade, tudo que a gente faz na obra de Deus, tudo que a gente faz na igreja, de certa forma, tem esse teor sagrado, né? Então, o sagrado ministério, os utensílios sagrados. Então, tem essa perspectiva aí também dentro da obra do Senhor. Mas é preciso levar em consideração também a opinião dessas pessoas, desses candidatos que vão exercer. Eu acho que
esse tempo de reprovar alguém por ela não se sentir capaz ou por ela achar que não está preparada. A gente tem que ter um olhar também clínico a esse respeito, porque talvez a pessoa realmente não queira ou não está pronta. Às vezes trabalha de domingo a domingo. Para que uma pessoa vai querer um ministério se ela trabalha de domingo a domingo? Então ela é honesta. Ela é honesta. Ela está sendo honesta com você que é líder, com você que está na frente de um trabalho. Então, dentro dessa escola dominical, a gente pode tratar também nessa perspectiva. Então, o ministério sacerdotal do crente é a primeira grande seção. Não, o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, no Antigo Oriente Próximo, há a cultura sacerdotal, porque não é só Israel que tinha sacerdote. Então há uma cultura sacerdotal. As nações tinham os seus cultos aos seus deuses, que incluíam tanto os sacerdotes como profetas e profetisas. Entendeu? Então é possível que em algumas, inclusive eu tenho escrito um livro, tenho porque eu ainda não acabei, que eu falo sobre isso. Existia a cultura de profetas naquela época, no Oriente Médio, no Oriente Próximo, Antigo, e existiam os sacerdotes, tanto é que o Jetro era o quê? Sacerdote em Midian. Então você percebe que também haviam essas profecias. Agora, eles não tiveram a cultura de escrever suas profecias, e isso só Israel. Então até hoje, só Israel do mundo antigo, do Oriente Antigo Próximo, é que tem as profecias escritas. Em alguns casos Deus até manda escrever. Então a gente vê isso em Jeremias, vê em Amós, e em outros textos também a gente vê Deus mandando escrever. Então essa cultura sacerdotal já existia. Agora, já em Israel, mesmo antes de se tornar uma nação posta em sua terra prometida, a tribo de Levi tornou-se então tribo sacerdotal, a qual ficou responsável por todos os trabalhos culticos. Então, na verdade, toda a parte cultica era realizada pela tribo de Levi. Tanto o carregar o utensílio, cuidar do utensílio, o sacrifício, que ficou aí mais restrito a Arão, irmão de Moisés e seus descendentes, mas todas as outras demais coisas culticas eram os outros filhos de Levi que estavam na responsabilidade. Junto com eles estavam os profetas, que transmitiam a mensagem de Deus ao povo. Então, assim, os sacerdotes, por outro lado, transmitiam as mensagens do povo a Deus, ou seja, as mensagens, as necessidades. Enquanto o profeta transmitia a mensagem de Deus, você vê que a mensagem está no singular, porque Deus só tem uma palavra, então a mensagem de Deus era o profeta que transmitia, os profetas. Enquanto os sacerdotes, por outro lado, transmitiam as mensagens do povo a Deus. As pessoas, com suas necessidades, seus sacrifícios, então o sacerdote era responsável. O profeta também está muito ligado ao cultico nesse contexto veterotestamentário, porque ele convoca, ele chama o povo ao retorno à palavra, ao retorno a Deus, ao abandono da idolatria, ao abandono do pecado. Então, logo, o sacerdote tem também seu papel principal, que é intermediar entre Deus e o povo, enquanto o profeta, na verdade, ele não era um intermediador, mas ele era o porta-voz, aquele que transmitia a sentença, o juízo, o arrependimento para a nação, para um homem, para o povo, ou seja, o que for. Então, é muito antigo essa ideia de mundo sacerdotal. Você já vê isso no começo da humanidade, com Adão e seus filhos oferecendo sacrifício. Isso é um trabalho sacerdotal. Então, dentro do contexto veterotestamentário, a figura do sacerdote, ela é bem real, não só em Israel, mas em
em nações circunvizinhas ali de Israel, que também adoravam os seus deuses e tinham os seus sacerdotes. E o exemplo que eu dei aqui foi de Jetro, que era sacerdote também em Midian. O segundo tópico é uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então, a carta aos Hebreus, gente, ela é, na verdade, o único escrito do Novo Testamento que chama Jesus de sumo sacerdote. É a única que chama Jesus de sumo sacerdote. Na verdade, sumo sacerdote e apóstolo. Você não tem, está em, por exemplo, no capítulo 3, versículo 1 ao 6, fala de Jesus como sumo sacerdote e também como apóstolo. Não tem em outra parte do Novo Testamento alguém chamando Jesus de sumo sacerdote e apóstolo. Então, já na carta aos Hebreus, você tem essa ideia já do sacerdócio em Jesus, né? Então, a carta aos Hebreus é o único escrito do Novo Testamento que chama Jesus de sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos e resolveu definitivamente o problema do pecado para aqueles que creem nele. Porque, assim, parece soar uma outra teologia? Não, não é. A minha ideia aqui, no sentido de resolver o problema do pecado para quem crê, é porque quem não crê continua no pecado. Quem não crê vive no pecado. Até porque eu sou pentecostal, então acredito que Deus, a remissão é para todo ser humano. Que ela não é parcial e ela abrange toda a humanidade, mas ela só resolve em quem crê. A própria Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então é dentro dessa perspectiva para que ninguém amanhã depois diga o pastor Adalberto, o professor Adalberto tem um viés lá de Calvino, mas não é isso, não é essa a ideia. Então, o Novo Testamento também dá base para que o novo povo de Deus seja o povo sacerdotal, oferecendo a Cristo a adoração e o seu próprio corpo como sacrifício vivo, como está em Hebreus capítulo 12. A igreja é agora o sacerdócio real, em que Deus é o seu centro de louvor, de adoração. Está claro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a nação santa, sacerdócio real e o povo adquirido por Deus, isso já foi falado em uma outra lição. Então a gente percebe o que, gente? A gente percebe que há um contexto sacerdotal no Novo Testamento, iniciado por Jesus. Jesus vai falar em Mateus capítulo 26, esta é a nova aliança no meu sangue. E aí você vai ver lá que está escrito numa profecia de Jeremias, capítulo de número 31, versículo de número 31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, ou com a casa dos vossos pais. Não uma aliança como fiz com vossos pais. Então era uma aliança diferente. Aí vem Hebreus e diz, o sangue de animal não perdoa o pecado. E aí você vê Jesus, ao mesmo tempo sendo um sacerdote e sendo o sacrifício. E a cruz, o altar, em que ele mesmo oferece o seu próprio corpo. Eu lembro uma vez que saiu uma pergunta assim, quem matou Jesus, os judeus ou os romanos? Aí eu lembro que Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida. Ninguém tem poder para tomar a minha vida, para tirá-la. Eu é que tenho o poder de dar e de tomar de volta. Então ele se entrega como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E agora a igreja torna-se esse sacerdote, ou essa comunidade sacerdotal, que vai apresentar a Deus o seu louvor, a sua adoração, e também tem essa perspectiva profética. Por quê? Porque além do crente, do servo de Deus, trabalhar essa ideia sacerdotal, ele também anuncia as verdades da Sagrada Escritura. Ele anuncia a vontade de Deus aos homens. Então a igreja cumpre esse trabalho, oferece a Deus a sua própria vida, oferece a Deus todo o seu ser racional,
toda a sua existência como sacrifício vivo e ao mesmo tempo anuncia a Cristo como o único e suficiente Salvador do ser humano. Então essa é a perspectiva Vétero e do Novo Testamento. Vétero Testamento e New Testamento. Então a gente vai pensando nisso, nessa perspectiva de que o que está acontecendo no Novo Testamento, todo mundo tinha ideia mais ou menos do que era, porque todas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento seriam sombras daquilo que haveriam de vir. Então, aquilo que era sombra, hoje se torna realidade. Então, aquilo que era salvação, aparentemente ali pela lei, pelo sistema da adoração, agora se torna realidade em Jesus, porque Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o cumprimento dos profetas, Jesus é o cumprimento das Escrituras. E a igreja está dando continuidade ao que cumpriu-se em Jesus, porque ainda estamos nessa terra, então a gente tem que continuar transmitindo a palavra do Senhor. Terceiro ponto, uma doutrina resgatada na Reforma. Martim Lutero afirmou que em Cristo cada crente se torna um sacerdote. No contexto religioso cristão, a partir da Reforma, clérigos e leigos, clérigos porque num contexto católico você tem o clero, e aí você tem os leigos, você tem o magistério. Então, clérigos e leigos tornam-se sacerdotes, com a possibilidade de entrar com ousadia diante de Deus, conforme afirma Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus. Só entrava no Santo dos Santos sacerdote, o sumo sacerdote. O sacerdote ficava até o santo lugar, o Santíssimo Lugar, porque quando a gente lê no grego Santo dos Santos, né? Hagios ton hagion, santo, dois santos, dá uma ideia de superlativo. Então, santíssimo, esse é um hebraísmo, essa frase, santo do santo é um hebraísmo no grego. Então, quando a gente lê e percebe que o sacerdote só ia até o santo, enquanto o sumo sacerdote até o santo dos santos, e agora o Hebreus vai dizer que nós entramos com ousadia por causa do sangue. Do sangue de quem? Do sacerdote, que é o sumo, e da vítima, que é Jesus Cristo como o sacrifício. Então agora a gente tem livre acesso. Gente, não é à toa que na cruz do Calvário o véu do templo se rasgou do alto a baixo, abrindo caminho para a nação sacerdotal agora ter acesso diante do Pai, direto ao Pai. Então, Martim Lutero, o que ele quer dizer? Não, de certa forma, você não precisa mais recorrer a ninguém, pagar indulgência, você mesmo pode orar e Deus perdoar o seu pecado. Eu também acredito que nós, cristãos, deveríamos ser mais independente no sentido de que eu não vivo numa dependência pastoral. Eu posso ter uma vida com Deus. Escuta o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando. Não estou dizendo que não precisa de igreja, não estou dizendo que não precisa... Não, eu estou dizendo que a gente tem que estar na igreja, que a gente precisa de uma igreja, mas eu não preciso assim... pastor... não, um pobre coitado, como se fosse alguém dependente. Não, eu posso, como sacerdote, chegar no meu quarto e orar ao Senhor, e clamar ao Senhor. Então é isso que Martim está querendo dizer. Você tem capacidade de falar com Deus, você tem acesso direto a Deus. Agora, ensinamento, conhecimento, doutrina, vivência em comunidade, aí a gente tem que ter uma liderança, a gente tem que obedecer o pastor, a gente tem que respeitar a liderança em qualquer lugar, gente. Ninguém aqui me diga, não, eu trabalho, mas não respeito o gerente, não respeito o encarregado, é mentira. Entendeu? Então as pessoas vêm de conversa fiada achando que uma liderança não tem que ser respeitada. Qualquer liderança, a Bíblia é bem clara, a autoridade não veio de balde, ela não veio em vão.
Então eu não posso desrespeitar uma autoridade. Eu, como pastor, por exemplo, eu tenho uma convenção, eu tenho a convenção geral, eu tenho esses órgãos que regulamentam a vivência pastoral. Então eu pago anuidade, eu vou nas reuniões e tal. E outros acreditam que não precisa. Isso também tudo bem, não é o problema. Agora, na liderança da igreja, a gente tem que respeitar, mas eu não posso ficar prisioneiro. Eu preciso estar liberto. Liberto no que sentido? Não, eu mesmo oro, eu mesmo leio a Bíblia, eu mesmo tenho o poder de interpretar a Bíblia. Inclusive, existem até livros que o nome do livro é A Interpretação da Bíblia na Igreja. Já com a ideia de tirar assim, não é mais o clero, não é mais a liderança que tem o poder da interpretação das Escrituras, mas eu, como leitor, como igreja, tenho capacidade de ler as Escrituras e interpretá-la. Até porque a Bíblia diz que não é de a profecia, a Escritura não é de particular interpretação. Então eu posso sim ter um pouco de autonomia, melhor dizendo assim essa palavra, autonomia nessa. O pastor não vai estar contigo no ônibus, no trabalho, não vai estar contigo no dia a dia, não vai estar contigo. Então eu preciso ser sacerdote, eu preciso ter essa vivência. Então todo crente é um sacerdote, todo crente é um intérprete da Escritura. E agora quando se reúne, aí sim, agora você vai chegar e falar assim, mas e os costumes, e a doutrina, e as normas? Se você está lá naquele lugar, se você está naquela igreja, é preciso obedecer. É igual, por exemplo, assim, antigamente o pessoal falava, né? O terno não prega. Que às vezes tem lugar que exige o terno. Não, mas terno não prega. Então, vai lá no teu patrão e diz pro teu patrão, uniforme não trabalha. Você tá entendendo? No trabalho não tem que usar uniforme. Às vezes você nem quer usar o uniforme é pesado, é quente, entendeu? Incomoda. Aí você chega, eu duvido você chegar pro teu patrão e falar assim, olha, o uniforme não trabalha. Aí você vai ver se você vai ganhar. Mas tem pessoa, é igual, por exemplo, aquele obreiro que quando vê que a chapa esquenta, aí ele diz, eu não pedi para ser obreiro, mas também não negou. Entendeu? Ministério, gente. Ministério, seja ele sacerdotal. Vocês acham que era fácil para os sacerdotes? Não, gente. Tanto é que o próprio profeta, quando Jeremias diz que foi chamado para ser profeta, ele diz para Deus, iludiste-me, iludido fiquei, porque era pesado, o negócio era sério. Então você pensa nisso, nessa perspectiva, então tenha mais autonomia espiritual. Existem algumas frases na igreja, criadas pela igreja, pelo homem, que eu não concordo, que eu não sou favorável. Esse negócio de você estar debaixo de uma autoridade espiritual, você está debaixo... Não, gente, pelo amor de Deus, Cristo já nos libertou. Se somos livres pela liberdade com que Cristo nos libertou, então não vamos tornar para o jugo da servidão. A gente deve obediência e a obediência tem limite. Porque nós não somos subservientes, nós somos servos. Então toda autoridade que se tornar autoritarista, ela perde a legalidade diante de Deus. Então eu não devo obedecer autoritarista. E na igreja, infelizmente, existem algumas pessoas que são autoritaristas, elas não têm autoridade. Então a gente precisa ter essa capacidade de leitura das Escrituras. Agora não vá querer também achar que sabe tudo sem nunca ter lido a Bíblia. Nunca leu a Bíblia e acha que sabe alguma coisa. Então não vai nessa perspectiva não. Vá pela Sagrada Escritura e tenha autonomia na tua oração, na tua vivência, no seu... Porque quando acontecer a vinda do Senhor, o pastor não vai estar lá do teu lado, não. É responsabilidade sua. Você que é responsável. Não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Então, na filosofia, a gente tem termos que chamam de menoridade e maioridade. Menoridade aqui não é que aquela pessoa tem menos de 18 anos, não. É que ela tudo depende dos outros. Não, para que ler a Bíblia se lá na igreja ler? Para que estudar se tem alguém que ensina? Não, isso é menoridade. É quase um fast food. E, infelizmente, muitos lugares hoje, em muitos lugares hoje religiosos, cristãos, nós estamos mais num fast food de alimento espiritual do que uma palavra sólida, do que uma palavra sustentável, que não traga mal, que não traga doença, né? Porque vocês sabem que fast food, com pouco tempo você vai ter um infarto, vai ter um derrame, vai ter diabetes, ou seja lá o que for,
porque causa isso, aquilo ali é assim. Às vezes em quando eu vou lá, compro também, mas eu sei que não é bom. Agora, até os enlatados também não são bons. Então agora, quando você faz, quando você cozinha, que você diminui o óleo, às vezes você está comendo só o arroz e feijão. Né? A minha esposa costuma dizer que a carne, ela não alimenta, que alimenta é arroz e feijão. Às vezes você está numa igreja, a mensagem é arroz e feijão, mas alimenta, te dá estabilidade, te dá crescimento. Lá na nossa igreja tem um bocado de gente estudando, fazendo faculdade. E a nossa igreja é dentro da comunidade, gente. A nossa igreja é dentro da favela, Complexo Alemão. Então, assim, mas o conteúdo da palavra, do que sai do altar, do que sai da escola dominical, é palavra, não é fast food. Então eu deixo aqui essa orientação para todos vocês, professores, alunos de escola dominical, palavra. E ajude os teus alunos a saírem dessa perspectiva da menoridade, dependência de tudo. Isso não é bom. Segunda maior seção, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Nós trabalhamos ali o Antigo Testamento com o Novo Testamento. No primeiro tópico, na primeira sessão, o ministério sacerdotal do crente, aí o sacerdócio no Antigo. A doutrina bíblica é confirmada no Novo Testamento. Eu acho que é confirmada, ou poderia cumprida, realizada no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a plenitude do Antigo Testamento, ou seja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi cumprido aí, está sendo cumprido no Novo Testamento, tem coisa que ainda está se cumprindo. E a segunda grande sessão é a estrutura ministerial do Novo Testamento. Essa sessão tem dois tópicos, tem algumas coisinhas aqui, por exemplo, o ministério quíntuplo. Então eu assim, não... Aquilo que eu falei para vocês, a gente não tem que ter uma leitura, a gente tem que ter liberdade. Então, como eu tenho liberdade, autonomia, e eu posso falar nessa perspectiva, se tem um ministério quíntuplo, por que não colocou A, B, C, D e E na lição? Então, a gente tinha que ter A, B, C, D e E, porque colocou a letra D, está junto com pastores e mestres. Não são ministérios, eles têm diferença. Ministério pastoral não é ministério de mestre, de didáscalos. Não tem. O poimeno, pastor, é diferente do didáscalos. Ou seja, então é quíntuplo. Então era necessário haver essa perspectiva de 5, que aí dá 4, porque até D é a letra 4, refere-se ao 4. Então a letra S se referia ao quinto ministério. Então, e isso, infelizmente, no mundo pentecostal não é valorizado. Eu vou falar aqui de cada um e vou chegar lá. Então, nessa parte, trataremos dos ministérios elencados aí em Efésios 5. E o tema aqui, o primeiro tópico é o ministério quíntuplo. Se é quíntuplo, eu estou falando A, B, C, D, não, tinha que ser A, B, C, D e E. E eu peguei aqui das minhas referências mais coisa do que o que nós temos no material. Então, o primeiro é o apóstolo, é alguém enviado, um mensageiro. Requisitos: ter estado com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição, ter visto Jesus, ter operado milagres. Então, como, gente, nós temos em 2024 apóstolos, como na atualidade, no século XXI, nós temos apóstolos, gente. Então, assim, é meio complicado. Agora, se esse apóstolo, ele está no sentido de enviado, porque essa palavra apóstolo, ela também faz parte da raiz verbal do apostelo, que significa enviar. Então a gente vai ter assim, se ele é um enviado, aí tudo bem. Nesse sentido, seria um missionário. Quem é o apóstolo hoje? Missionário. Diferente dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, muito diferente. Então hoje nós estamos vendo aí apóstolos, mas os caras nunca viram Jesus, não acompanharam Jesus desde o batismo até a ressurreição, não viram Jesus, ao menos como o apóstolo Paulo, entende? Então é muito complicado. Então esse ministério é um ministério muito restrito,
ficou ali entre aqueles 12, que eles são a coluna da verdade, e o apóstolo Paulo, que também debate muito sobre o seu próprio chamado apostólico, mas a gente vê que o próprio Jesus diz que tem 24 tronos representando as tribos de Israel, representando os 12 apóstolos, vê que não tem 13. Mas o apóstolo Paulo é um apóstolo segundo o chamado de Deus. Então, gente, é meio difícil aceitar essa ideia hoje de apóstolo. É muito complicado. Profeta. O profeta é alguém que fala por influência divina, sob a inspiração, seja ao vaticinar eventos futuros, ou ao exortar, reprovar, ameaçar indivíduos ou nações. Ou seja, como embaixador de Deus e intérprete de sua vontade para os homens. No grego aqui, porque o Paulo não tinha... ontem eu estava conversando com o meu orientador, Paulo já tinha se libertado totalmente do judaísmo, se desligado totalmente. Inclusive, ele quase não usa termos hebraicos. Você tem ali o Abba e um ou outro ali hebraísmo, mas ele, até 70, quando ele cita o Antigo Testamento, ele não cita a partir do hebraico, mas da 70, do grego. Então você não tem essa perspectiva de Paulo hebraica, mas mais no grego. E aí Paulo usa o termo profetes, que significa profeta, e esse termo profeta tem a mesma correspondência do termo hebraico navi, que significa profeta. Em 1 Coríntios 12, porque a gente às vezes só vai em Efésios, né? Efésios capítulo de número 4, versículo 11. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, os profetas vinham depois dos apóstolos e antes dos mestres. Nesse versículo, assim, tem a palavra presidir, mas aqui você tem apóstolo, profetas e os didáskaloi, que seriam os mestres, que está no plural, didáskaloi. Então qual é a ideia desse versículo aqui? Os profetas, eles se diferem, primeiro eu vou falar os profetas, eles se diferem dos mestres nesse texto. Os mestres, falavam num discurso calmo, conectado, didático, adaptado para instruir e iluminar os ouvintes. Os profetas falavam mais pelo impulso da inspiração imediata, pela iluminação de uma revelação repentina no momento, que o profeta era assim. E seu discurso era provavelmente mais adaptado por meio de poderosas exortações para despertar os sentimentos e as consciências dos ouvintes. Então você tem o apóstolo, pregador, transmissor, missionário, o profeta, que aqui tem o mesmo contexto do navi, que vaticinava, que transmitia, mas de maneira assim impulsiva, poderosa, momentânea, e aí você tem o mestre mais cadenciado, ensinando, instruindo. Então você vê que já tem diferença nessa perspectiva. Diferente também do dom de profecia, que não significa que a pessoa tem um ministério de profeta. O dom de profecia é aquela pessoa que, conforme for útil, como está lá em 1 Coríntios 12, vai profetizar, conforme for útil. Se há edificação, se há exortação, porque a profecia é para isso, exortar, edificar e consolar. Então, agora o ministério de profeta, vocês viram aqui, o ministério de profeta, como é que é? É totalmente diferente. Os profetas se diferem dos mestres. Falavam no discurso, aqui os mestres. Aí os profetas falavam mais pelo impulso, da inspiração imediata, pela iluminação e tal. Então o profeta tem mais essa perspectiva. Quem é o evangelista? Então falamos agora. Apóstolo, profeta, evangelista. Evangelista, um mensageiro de boas novas. Tudo que eu estou falando aqui, gente, já está vindo direto do dicionário grego e tal. Evangelista é um mensageiro de boas novas. No Novo Testamento,
um evangelista, um pregador do evangelho, não fixado em algum lugar, mas viajando como missionário para pregar a palavra e estabelecer igrejas. Não se coloca evangelista para dirigir igreja, não se coloca evangelista para estar na frente de ministério. Evangelista não pode estar preso, cheio de cargos dentro da igreja. Ele precisa estar fora, ele não é fixo. Gente, eu sei que assim, seria muito bom que pastores assistissem essa escola dominical na sua igreja, mesmo ele sendo pastor. O líder, ele precisa olhar para o camarada e identificar o chamado. O líder precisa fazer isso. Deixa eu terminar aqui que eu vou falar uma coisinha para vocês. Pastor, o mais simples, né? Aquele que apacenta, que cuida, que zela, que provê para o bem-estar da igreja. Engraçado, é o mais simples, mas é o que tem mais evidência, né? É o que todo mundo quer ser. É o que traz o status. Hoje ser pastor não é mais aquele... Gente, assim, eu lembro, tem coisas que elas mudam, né? Antigamente as igrejas batizavam as pessoas, até as pessoas tinham medo de se batizar porque achavam que sendo batizadas já iam passar por prova, por dificuldade. Mas hoje a gente batiza e vai pro churrasco, né? Hoje o obreiro é consagrado, vai pra pizzaria, se torna pastor pela consagração, vai pra churrascaria. Então nessa época aqui, quer dizer, era perseguido, era morto, era preso. Então olha como é que o contexto muda totalmente. Então o poimen, no grego, né, o pastor, é aquele que apacenta, aquele que cuida, que zela, que prevê para o bem-estar da igreja. Como eu falei agora há pouco, aí eu vou falar do mestre, porque senão eu acabo esquecendo. Os mestres, um professor, instrutor, mestre de professores ou mestres da lei judeus. Então, esse aqui é o didaskaloi, mas a palavra aparece no dicionário como didaskalos, que é professor, mestre. Então, o que eu queria dizer, para mim não esquecer, falando isso aqui, o pastor, o líder, ele precisa identificar pelo o chamado. Quando Jétro fala lá, procura dentre os homens, na verdade o verbo lá tá mais para o sentido de ver, ver no sentido de selecionar, no sentido de ver o chamado dessa pessoa. O líder tem que olhar e ver o chamado. Algumas pessoas até me perguntam, qual é o certo? É a pessoa ir direto ou subir escadinha? Eu fui pela escadinha, pelos degraus, auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Mas existem pessoas que são auxiliar de trabalho e vai direto a presbítero, são diácono, vai direto a pastor, são diácono, às vezes membro e vai direto a evangelista. Isso aí, nenhuma das duas estão incorretas. Ambas podem existir e ambas podem estar corretas, porque na Bíblia nós não temos essa ideia. E outra coisa que nós inventamos que cada cargo é submisso a outro cargo. Gente, isso não é certo, biblicamente falando, não é certo. O certo é você ter ali o líder, você tem o líder, e aí vai tendo, porque foi criado, então você vê que é um sistema episcopal. A gente não foge do sistema episcopal, você vai tendo, e aí vai vir nas escalas hierárquicas, a gente respeita a hierarquia, mas como é que eu vou criar uma submissão entre os ministérios se eles são independentes, se eles são diferentes? Não há como eu dizer que o evangelista tem que ser submisso ao pastor, porque é um cargo ameno. Aonde, gente? Aonde? Se olhar pela escritura, o evangelista vem primeiro. Então, se a gente olhar a Bíblia por ordem de grandeza, por ordem de importância, então o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Se a gente olhar por ordem de grandeza, a mesma coisa. Agora, se a gente olhar pela lógica do desenvolvimento do corpo, a lógica para a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, então a gente percebe que seriam como se fossem os 5 dedos, entendeu? Cada um tem sua importância, mas dentro da sua... Então foi criado, assim como também foi criado que o diácono é menor do que o presbítero é menor do que o evangelista, são totalmente diferentes, gente. Então, pelo amor de Deus, então as duas linhas são corretas, são viés
corretos, podem ser seguidas, por mais clássica que seja a igreja, elas podem ser seguidas. E se alguém optar, não, eu opto pela escada, maravilha, que Deus abençoe. Entende? Então, nessa perspectiva. Agora, por que eu separei? Pastores. Hoje o pastor é o mestre? O pastor é o mestre, é o CEO, o pastor é o cara da igreja hoje. Ele que administra, ele que lida, ele que resolve os problemas, ele que... Não estou falando que num sentido negativo, não, estou falando na sobrecarga. Mas e os mestres, gente? Cadê os mestres? Por que a gente não valoriza os mestres? Porque, inclusive, eu escutei um pastor falando para mim, eu falei, olha, a gente prega e vocês consertam. Porque esse é o trabalho do mestre. O trabalho do mestre é educar, é ensinar, é traduzir, é interpretar, é transmitir de maneira correta, exata, ou mais próximo do exato a Escritura, mas a gente não vê isso. Nós não vemos a valorização do mestre, e a Bíblia valoriza, porque está lá, o didásculo está lá, tanto em Efésios quanto, ou como lá em 1 Coríntios 12. O serviço de diáconos e presbíteros está separado aqui. Concordo nesse tópico 2, no sentido de que está separado dos outros, porque ele não está lá, mas não são inferiores em nada a esses. Por exemplo, eu pergunto para você, uma igreja precisa mais de pastor, ou mais de pastores, ou mais de diácono? Vocês sabiam que possivelmente 2 pastores supre a necessidade de uma igreja? Não estou falando do campo, de uma igreja. Enquanto um diácono não dá conta da igreja, então 2 pastores pode dar conta para uma igreja, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 2, 3 pastores, um colegiado de pastor. Mas agora, uma igreja com 1.000 pessoas, 5 diáconos, não tem como. Aí você tem que ter 100, 250, vai depender da proporção, mas a igreja, ela precisa mais de uma quantidade maior de diácono do que de pastor. Porque alguns pastores, um colegiado de pastores, conseguem resolver. E isso é feito até na segurança, né? Para cada tantos 1.000 habitantes, um policial. Então a gente consegue ver isso aí também. Pode-se fazer isso na minha convenção, por exemplo. Hoje foi mudado o estatuto, mas era dito que para cada 100 membros, aí um pastor. Então você poderia ordenar um pastor na convenção se tivesse mais 100 membros. Então, quer dizer, eu seria pastor de 100 membros. Se tivesse 200 membros agora, aí eu poderia estatutariamente levantar outro pastor. Isso aí, se você concorda ou discorda, isso aí são questões de regras, a gente respeita as regras. Cabe também a mim concordar ou não concordar, porque quem sabe da necessidade da igreja é a igreja. Mas aí a pergunta é se realmente a igreja precisa mais de muitos pastores ou de mais diáconos. Porque a gente aí percebe a importância dos diáconos. Algumas igrejas tiraram até o ministério presbiteral. Não existem presbíteros em algumas igrejas. Isso aí é complicado. Os diáconos e os presbíteros não são uma subqualificação ministerial. Eles têm as suas importâncias na obra do Senhor. Os diáconos são aqueles que cuidam e zelam das obras sociais da igreja, também da ceia, das viúvas, dos necessitados, e também prega, às vezes dirige congregação, profetiza, tem dons espirituais. Então o diácono também tem. Os presbíteros até presidiam as igrejas. Paulo fala que os presbíteros que presidem que recebam duplicada honra. Na época, gente, eram mais presbíteros do que pastores, tá? Na época, a perspectiva de pastor, ela é um pouco posterior, mesmo que tem lá na Bíblia, mas ela é mais pra frente lá. Os presbíteros até presidiam igrejas, e o nome no grego, presbíteros, tem mais a ver com a idade do que com a função em si. Quer dizer, eu fui presbítero com 22 anos, não era para ser presbítero. Assim como tem muitos presbíteros com 20, 18, 19 anos. Pelo nome, presbíteros no grego é ancião, gente. E outra coisa, muito engraçada que tem no grego. A maioria das palavras, da palavra presbítero no grego, está no plural. E quando está no singular para se referir a quem está falando. Entende? Então, a maioria, uma ou outra que está no singular para se referir, por exemplo,
Pedro dizendo, eu como presbítero também como vocês, Paulo também fala às vezes. Então assim, quando se usa no singular, se usa a se referir a alguém ou a si próprio. E a maioria no plural. Por quê? Porque nunca havia um presbítero em uma igreja, era um colegiado de presbítero, por isso sempre no grego. Inclusive, a gente precisa se atentar a isso. Já o bispo tem mais referência à ocupação do ministério. Como no mundo assembleano não tem essa ideia de bispo, mas esses camaradas aí seriam, os presbíteros seriam, na verdade, esses bispos, supervisionavam, cuidavam da igreja, mas tudo bem que a gente acolheu o termo presbítero, mas o termo presbítero na Bíblia e no grego tem mais a ver com a idade do que com o cargo. Enquanto o ministério episcopal tem mais a ver com o cargo do que com a idade. Então uma pessoa jovem poderia ser bispo, enquanto um jovem não poderia ser presbítero, porque não tem como, né? Terceira grande seção, as qualificações para o ministério. Tópico 1, qualificações de natureza moral. As qualificações morais, não avarento, irrepreensível, demonstram o alto nível do aspirante ao ministério. Ele não pode ter nenhuma mancha. Isso não significa que o obreiro não peca, mas que tem uma vida exemplar, já que nós não vivemos no pecado. Então, não é que a gente não peca, mas também não vivemos no pecado. Então, ele tem que ter uma vida irrepreensível para os de dentro e para os de fora. Ele não pode ser avarento, gente. O dinheiro para ele é segundo plano. Entendeu? Porque o primeiro plano é buscar a Deus e a sua justiça. Infelizmente, hoje ninguém faz nada na igreja sem dinheiro. Eu sou da época do voluntariado, da voluntariedade, daqueles grupos que iam lá na igreja, mutirão. Eu sou dessa época aí. A nossa igreja ainda faz. Mas eu entendo as coisas, entendo. Qualificações, e gente, falei aqui da qualificação moral, já ia pular. Qualificações de natureza social. Pensa em uma pessoa arrogante e irascível. Imagine conviver no mesmo ambiente que elas. Tais características não podem existir na vida do aspirante. Ser ministro de Cristo é ser testemunha de suas atitudes e obras. João diz que quem anda nele, quem diz que anda com ele, deve andar como ele andou, manso e humilde de coração. Camarada, tu chega com um aparelho e o meu é melhor do que você. Você chega com um terno e meu terno é mais bonito que você. E aquela arrogância, isso é só o supérfluo, fora outras coisas que você ainda é obrigado a conviver com essas pessoas. Qualificações para o ministério. As qualificações morais e sociais são fundamentais para o bom desenvolvimento da obra ministerial. Além disso, o ministro precisa ser apto para ensinar. E sem esses requisitos não há como o chamado avançar, não tem como. Então ele tem que ter essas qualidades, ele tem que ter essas qualificações, gente. Ele precisa estar fundamentado nessas perspectivas. Por que eu foquei mais no tópico 1 e no tópico 2, na grande sessão? Porque o centro mesmo da lição são esses 5 ministérios, né? E o diácono e o presbítero. A conclusão da minha aula de hoje: a vocação ministerial deve ser compreendida como bênção à igreja. Ela é agraciada por homens que se empenham na obra do Senhor. O episcopado deve também criar nos aspirantes o desejo de querer ser e exercer da melhor forma o seu ministério. Gente, é muito sagrado isso aqui, eu levo muito a sério. É o que eu costumo falar. Alguém teve que morrer para que eu estivesse aqui. Então lembre-se disso. Deus abençoe, cuide do seu ministério. Como diz o apóstolo Paulo, desperta o dom que há em ti. Feliz é você que ainda tem o dom para ser despertado. Guarda aí essa aula, compartilha, curta, comenta. Sinto falta de você curtindo lá, comentando, compartilhando. Deus abençoe, até a próxima aula. Haris Kai Eirene. Um abraço.